Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do fundo KNR11, Alquineia Renda Imobiliária, fundo híbrido de tijolo. Então, fique conosco aí para você saber as novidades do KNR11. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. E você ajuda muito a gente aqui a continuar nosso trabalho de disseminar suas informações pelo YouTube e também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Bom, vamos lá. O objetivo aqui do fundo, para quem não conhece, é investir, né, em imóveis para locação, portfólio diversificado, então essa política que é aplicada, portfólio é bem diversificado e é investir em prédios corporativos e galpões logísticos, exatamente o que o fundo tem em sua carteira. O fundo atualmente é um dos maiores de mercado, né, do Brasil, dois fundos de tijolo, quase 4 bilhões em patrimônio líquido, valor patrimonial da cota 160,19. E aqui a gente verifica que o fundo está com valor de mercado quase próximo ao valor patrimonial, 159,77, fechamento lá em 30 de junho, tá? E o fundo atualmente tem mais de 250 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, mas se você é, se inscreva aí no canal. Né? A gente faz acompanhamento aqui do Quineia Renda Imobiliária todos os meses. Né? A gente é um dos primeiros relatórios que a gente faz aqui, que inicia, né, o mês aí, de referência, no caso agora o mês de junho. Fundo que apresentou uma vacância, aí, um aumento de vacância, né, de 3,19%. A gente vai ver esse aumento de vacância física e financeira. Tá? Mas a gente vê, né, um fundo diversificado que causa, né, uma vacância, ele não tem um impacto tão grande assim na receita do fundo, né? Por isso que um fundo diversificado, ele tem essa característica, né? Qualquer anormalidade, qualquer saída de inquilino, né, num fundo quase sem inquilinos, não tem um impacto assim tão significativo dentro da sua receita. Bom, aqui a gente verifica o que o administrador falou aqui, o que o gestor, né, falou aqui a respeito do mês de junho. Então, foi concluída a avaliação, a reavaliação anual da carteira de imóveis. Então, teve aí uma pequena alta de 0,13%. Sempre no final do relatório vem essa avaliação, inclusive a mensal, né, aquela provisória mensal, e vai e aponta ali qual foi a variação patrimonial. A gente vai ver no final se né, esse 0,13 quanto impacta. Bom, aqui a gente verifica o relatório também, o fundo anuncia seus proventos sempre no último dia útil de cada mês, tá? Então anunciou no dia 30 de junho e paga no 10º dia útil, então vai pagar no dia 14 de junho, R$ 1,51, né, referente ao provento normal do fundo mensal, né, o 95 centavos foi a distribuição recorrente, a receita recorrente do fundo, e teve uma não recorrente, ele anunciou inclusive no relatório anterior, de um ganho de capital da venda do CD, do Centro de Distribuição Bandeirantes, né? 56 centavos foi essa distribuição extraordinária que fez o fundo distribuir, então, R$ 1,51 no mês de junho, né? Por conta daquele ajuste que ele tem que fazer sempre no final de semestre, o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa. A lei determina, né, parágrafo único do artigo 10 da Lei 8668 de 93, que é a lei dos FIIs e também dos FIAGROS agora, né? Para os FIIs, ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. Então, o fundo fez essa distribuição e destacou, né, a distribuição extraordinária de quanto foi. Tá? E foi retomado também, além desse ganho de capital, foi retomado o pagamento das lojas Marisa, do CD Itaca, e também melhora no fluxo da receita do fundo em relação ao esperado. Então, o fundo teve uma melhora também nos recebimentos aí, do fluxo de caixa do fundo, que não era inclusive esperado, não tinha essa expectativa. Em relação à carteira de inquilinos, ele fala que teve uma saída de um andar no edifício Atenas e um andar no edifício Buenos Aires Corporate. Então, teve dessas duas saídas, essas duas desocupações, teve um impacto aí na vacância de 0,17%, né? Então, por isso que eu falei, a importância de você ter um fundo diversificado é isso, né? No impacto
na vacância sempre ele é bem suave, né, vamos dizer assim, não impacta ali muito na receita do fundo. Se ele tiver uma diversificação de inquilinos, né, e de imóveis, né, inclusive se o imóvel também tem que ser bem localizado para que essa ocupação, seja o mais rápido possível, né. E ele fala também que destaca, apesar dessas desocupações, ele fala que o mercado está bem aquecido aí em relação às perspectivas, né? E no edifício Botafogo Trade Center e no edifício Boulevard Corporate tem algumas tratativas aí já avançadas. E também fala aqui da Assembleia Extraordinária, né? Que tem algumas pautas aí, você que é cotista, se intere aí dessa pauta da próxima Assembleia, tá? Baixa o relatório na descrição do vídeo aí e clique aqui nos links para você ter acesso a essa pauta dessa assembleia. Aqui algumas informações não ditas lá em cima, né? Então tem aqui a cota recorrente e a não recorrente. O administrador do fundo é a Intrag, gestor é a Quiné, o fundo tem desde 2010. Então o fundo aí fazendo no mês que vem 13 anos de mercado e tem uma taxa de administração e gestão que somadas ficam aí 1,25% ao ano e não tem taxa de performance. Mais para baixo, a gente verifica a rentabilidade do fundo desde quando fez a primeira emissão lá em setembro, né? Então, quem participou da primeira emissão acumula uma rentabilidade de quase 300%, né? 284,69. Então, nesse período, por exemplo, o CDI foi de 175, né? Então, teve aí uma rentabilidade muito superior aí ao CDI do período, inclusive a Ibovespa também, né? 73% nesse período. E aqui a gente verifica, né, que todos ali, quem participou da emissão, né, com esse aumento aí da cota, né, quando a cota estava ali 130 e pouco, né, algumas emissões aqui estavam com rentabilidade negativa, quem participou das emissões, né, e agora a única emissão que está acima do que o valor que está atualmente de mercado é a quarta emissão, então está com uma variação aqui da cota negativa em 2,24%, mas na renda distribuída já superou, já recuperou aí o valor investido, ainda está superando em 10%, né? 110% de renda distribuída e a rentabilidade total então de 108,39. Então todas aqui estão com rentabilidade total positiva. Claro, a menor é a mais recente, né, de 2021, 20,8%. Falando de aqui de mercado, negociação e liquidez, então o fundo transacionou aí 485 mil cotas no mercado no mês de junho, né? O giro de cotas foi aproximadamente aí 2%, né? Foram negociadas do total das cotas do fundo. É um fundo que não é tão negociado assim, porque é um fundo que normalmente quem adquire não se desfaz, né? Então, por isso que as negociações são menores que outros fundos aí que são muito menores do que o fundo. E a média diária do fundo, ó, 3,6 milhões para um fundo de quase 4 bi. Se você pegar a média de mercado, a liquidez dele no mercado é baixa, mas por conta disso é um fundo que normalmente as pessoas pegam para a carteira de aposentadoria, né? E o volume médio de negócio, R$ 796,12. Bom, mais para baixo aqui então a gente vai verificar a carteira imobiliária. O fundo atualmente, a receita do fundo, né, não teve mudanças. A maioria vem de São Paulo, 65%. As outras duas aqui, mais equilibradas, vêm do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dentro da receita por tipologia, a gente verifica que a logística, que não tem vacância nenhuma, 53,98%. E escritório, que é onde está concentrada a vacância do fundo, nos três estados, né, com mais relevância no Rio de Janeiro, 46%. Entre os índices de reajuste dos contratos, a maioria é o IPCA, 68%, seguida aí do IGPM, que é o restante. E dentro da tipologia, a maioria são contratos atípicos, normalmente, né, em sua maioria relacionados aos contratos de logística, né? Não quer dizer que todos estão lá, mas a maioria provavelmente dentro dos contratos de logística. Prazo médio de vencimento dos contratos, ó, quase 10 anos, não são contratos com durações aí mais longas, mas também relacionados aos contratos atípicos, né? Provavelmente ali, normalmente os contratos atípicos são tenham ali um período ali maior por conta de alguns de investimentos que normalmente é feito, né, pelo fundo, então tem a questão da recuperação desses investimentos.
E o cronograma de vencimento dos contratos, a maioria, ó, 59%, vence só a partir de 2027. E aqui a gente verifica mais para baixo o histórico da vacância, né? O fundo, então, teve um aumento de vacância financeira e física nesse período agora, de maio para junho. Então, duas desocupações fez com que o fundo aumentasse aí a vacância física para 3,19% e a financeira para 9,38%. Dentro da absorção das carências nos próximos 2 meses, junho na verdade, né, junho e julho, o fundo não tem uma absorção tão alta assim das vacâncias, né? Essas vacâncias sendo absorvidas mais aqui para setembro, né? Então, receitas adicionais só mesmo mais relevantes só a partir de setembro de 2023. E dentro da vacância financeira, como eu falei, a maioria está nos escritórios, né? Todas estão nos escritórios, a maioria no escritório do Rio de Janeiro, 59%, já foi muito maior, né? Então, algumas vacâncias que têm acontecido recentes têm aumentado os percentuais nos outros estados. Aqui a gente verifica que por portfólio não tem vacância nos imóveis de logística, são todas concentradas então nos escritórios. Mais para baixo a gente verifica a distribuição por setor. O fundo tem mais de 95 inquilinos, então uma diversificação monstruosa, né? O fundo atualmente tem 20 imóveis. E dentro aqui dos segmentos, a maioria é indústria, 41%, seguido de comércio, 26%, que é o que normalmente acontece aí, essa concentração maior desses dois segmentos dentro dos imóveis de logística. E logística mesmo só tem 3%, então são mais realmente varejo, né, e indústria, o que está nos imóveis de logística do fundo. Dentro da distribuição dos contratos por localização geográfica, então a maioria dos imóveis estão em São Paulo. Dos 20 imóveis, né, 14 estão em São Paulo, então são 8 condomínios logísticos, não, 8 edifícios comerciais e 6 condomínios logísticos, centro de distribuição, né, todos eles. Em São Paulo, um de cada em Minas Gerais e 3 edifícios comerciais e um centro de distribuição no Rio de Janeiro. E aqui é o portfólio do fundo, né? A parte qualitativa, inclusive quantitativa também, com o valor da avaliação de cada imóvel, a participação do fundo, onde a maioria, né, não são todos, mas a maioria tem participação integral do fundo, né, no imóvel. Alguns com participações parciais, mas a maioria participações integrais, 100% pertence então ao fundo, tá? Então, edifícios comerciais, aqui os centros de distribuição. O fundo investe em centro de distribuição, então, imóveis logísticos, né? E a única alavancagem que o fundo tem atual, que a gente sempre cita aqui, é essa aqui, é um CR Cambreúva. Cambreúva porque é o nome do centro de distribuição, né? 150 milhões de reais, vence aí em 2024, amortização 0,83% ao mês, vence em abril de 2024. Falando aqui de alguns números contábeis, o fundo que tem uma receita potencial de mais de 29 milhões de reais, as vacâncias, o fundo deixa de receber aí 2,2 milhões e as carências quase 1 milhão de reais. Então o fundo recebeu em maio 25,4 milhões e teve receitas não recorrentes de 432 mil reais. Mais para baixo a gente verifica a questão dos recursos disponíveis para distribuição no mês de junho. Então, em junho teve aí receita de aluguel, receita de aluguéis antecipados, teve aí suas receitas de aluguel de competência futura, receita financeira do fundo, onde fica aplicado então aí o caixa, né? Então, o lucro na venda do ativo também teve esse recurso recebido. E aqui as despesas, né, condominiais, do PTU e outras despesas que somam aqui despesas de gestão, administração, né, e outras coisas. E o resultado mensal, quase 20 milhões de reais. O fundo tem uma reserva aí de 16 milhões e meio de reais. Distribuição total 36,4 milhões. Distribuiu R$ 1,51. Então, essa aqui é o valor distribuído. Utilizou 69 centavos aí de sua reserva, mais o que ele né, teve aí a receita também de lucro de ativo, né? Então
fundo distribui R$ 1,51 dentro daquela proporção, 0,95 ou 95 centavos da receita recorrente e 59 centavos de receita extraordinária. Aqui é a composição dos rendimentos mensais, aqui é o fluxo de caixa do mês de junho, então ele iniciou junho com 87,3 milhões, teve aqui os recebimentos e os pagamentos e encerrou com saldo final em junho de 78,8 milhões de reais, né? Menor porque ele teve que distribuir então parte aí do ganho de capital, né, auferido pela venda do CD Bandeirantes. E esse aqui é a variação patrimonial mensal que ele faz todos os meses aqui, né? O fundo teve aí então uma variação de 0,10% negativa. Essa não é a mesma variação, lá em cima é a avaliação, né, dos imóveis, e aqui é a variação patrimonial da cota. Então teve aqui uma reduzida, né, para R$ 160,19. Então é isso aí, relatório gerencial do KNRI 11, Fundo de Logística e Laje Corporativa, né? Então, fundo híbrido de tijolo. Aqui tem outras informações aqui especificando um imóvel específico. Baixa o relatório para você conhecer especificamente que esse imóvel aqui é São Luís, né? E se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.